Bom dia, amadas do Senhor. Estamos aqui em mais uma leitura, né? Hoje eu vou ler o Provérbios 28, mas antes de mais nada, eu quero me apresentar. O meu nome é Nilza, porque entraram algumas pessoas, né, no grupo e não sei se me conhecem, mas eu sou a Nilza do César, entendeu? E vou ler o Provérbios 28 já com um gostinho de quero mais. Mas antes de mais nada, assim, eu queria colocar que o livro de Provérbios foi um mês intenso, de muita sabedoria, de muito aprendizado. Interessante que eu já tenho uma caminhada cristã e me peguei descobrindo coisas, me peguei vendo de outra forma, né? Então Deus é maravilhoso mesmo, porque quantas vezes a gente lê a Bíblia, ela vem de uma forma diferente, ela vem nos ensinar, né? De formas bem diferentes, e eu louvo a Deus por esse projeto. Vamos começar agora. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. O pecado de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como uma tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Aqui eu coloco aqui uma observação, né? Que uma vida de fiel serviço e obediência a Deus permite que Ele nos coloque na posição de sermos abençoados constantemente. Como aprendemos em Provérbios 28, 20, uma pessoa fiel, ele transborda as bênçãos de Deus. Eu acho isso rico demais. Por isso que eu fiz essa paradinha aqui. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Livre, né? Longe da gente, os bajuladores. Quem rouba seu pai ou sua mãe diz, não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor, quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para
não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Quando eles sucumbem, os justos florescem. Eita Deus! Ô provérbio maravilhoso, né? Aqui eu fiz algumas observações sobre esse... Como sempre, eu fiz umas observações, né? O livro de Provérbios, ele confirma mais uma vez que Deus faz distinção sempre do que é certo e do que é errado. O justo e o perverso, a bênção e a maldição. Deus sempre faz distinção disso. Não há como buscar o Senhor e não ser por Ele transformado. A conversão, ela promove mudança e o justo começa a experimentar uma novidade de vida que os ímpios não conseguem entender. Os ricos, quando há uma mudança, né? A pessoa conheceu Jesus, teve encontro com Jesus. Então, o rico, ele passa a compartilhar suas riquezas. O egoísta deixa de ser e começa a priorizar pessoas. Os ébrios, eles abandonam o vício e tornam-se exemplares sacerdotes do lar. Tenho assim, alguns exemplos disso. Prostitutas tornam-se respeitáveis mães de família. Jovens entregues às drogas e às luxúrias tornam-se valorosos porta-vozes de Deus e da sua palavra. Os religiosos e fariseus começam a praticar a verdadeira religião, que é o que está em Tiago 1:27. E para um isso tudo é loucura. Para Deus é a conjugação de dois verbos, confessar e deixar. Jamais haverá prosperidade na vida de quem encobre os seus pecados. Fazer isso é como alguém que varre toda a sujeira da casa para debaixo do tapete. E um dia o tapete será levantado e toda a imundícia vai ser exposta. Isso nós vemos no livro de Eclesiastes, né? Os reis da terra estão embriagados com o vinho da devassidão da grande meretriz. A suma do mundo é: siga a voz do seu coração. O que o mundo fala é isso, mas o que a palavra de Deus o que a palavra de Deus diz é assim: teme ao Senhor e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. A verdadeira felicidade está no constante temor de Deus. Nós vemos isso no versículo 14. E aquele que teme a Deus guarda os seus mandamentos, mas o que desvia os ouvidos de ouvir da lei, até a sua oração será abominável. Está no versículo 9. Uma pergunta que eu quero fazer: a quem você tem ouvido? Né? Nós temos que ver de onde vêm essas vozes. Não foi sem razão que Cristo nos advertiu: vede que ninguém vos engane. Está em Mateus 24:4. E outra: por onde você tem andado? Né? O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. A sua vida, ela tem refletido Cristo? Né? A gente aproveita para fazer essa análise. E quando eu pergunto isso para vocês, eu mesmo, isso é feito para mim também. É claro que eu estou me perguntando isso. Será que eu posso fazer mais? Será que eu tenho andado mesmo em retidão, né? Do jeito que Deus nos pede, né? A sua vida tem refletido o caráter de Jesus? Ou você tem tentado usurpar o lugar que só a Ele pertence? Ser cristão não é simplesmente viver para Cristo, mas é ter Cristo na sua vida. Nunca seremos exemplo para ninguém. Mas Jesus nos chama para ser suas testemunhas e suas preciosas, e falar, né, das preciosas verdades dele. É para isso que ele nos chama. Nós somos testemunhas dele. E para que nós possamos falar verdades que possam ser ditas, mesmo que causem dor. Porque o verdadeiro amigo, ele é esse. Ele não bajula, né? Ele fala a verdade, mesmo que doa. É meu amigo? Olha, desculpa, mas é em Cristo. Muitas vezes eu tenho cuidado para falar com uma pessoa e outra, que eu sei que às vezes é melindrosa, às vezes tem gente que você não pode falar qualquer coisa, aí eu coloco sempre o sangue de Jesus. Eu digo: olha, eu quero te falar uma coisa, mas é debaixo do sangue de Jesus, é em amor, é querendo o teu crescimento, sabe? Aí a gente fala: olha, isso, tá, vai devagar, né? Porque, bom, a verdade é que precisa ser dita mesmo que cause dor, né? O problema, aqui eu fiz uma observação, mas às vezes as igrejas se enchem de mensagem
E se não for a que as pessoas querem ouvir, elas não se enchem, aí elas, enfim. Mas não é isso aqui. Assim eu termino, né, o nosso estudo e digo que foi muito proveitoso esse livro de Provérbios, do começo ao fim. Eu ainda espero mais esses 3 dias, né, 28, 29, 30, mais esses 3 dias pela frente, desejando que Deus possa abençoar vocês, assim, sobremaneira, e que vocês nunca esqueçam do valor que vocês têm em Cristo, porque vocês são preciosas. Ele deixa as 99 para ir atrás de cada uma de nós, porque nós somos especiais para Ele. Então, assim, que nós tenhamos esse coração de confiar, né, em Deus, sabe? Porque é dele, por Ele, para Ele. Eu sempre finalizo desse jeito, porque eu não sei se é de outro jeito, mas assim, vamos escolher ser temente a Deus, né? Vamos escolher ser temente a Deus e fiéis aos mandamentos dele. E certamente nós vamos ser acumulados de bênção, sem medida. É o que fala no versículo 20, que eu até grifei. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Aí diz assim, ó, que Deus é fiel e seus mandamentos, certamente você será acumulado de bênçãos. Suas orações chegarão ao trono divino como suave aroma e agradável. Como suave e agradável aroma. É o que está lá em Apocalipse 8:4. Que Deus as abençoe. Eu já estou com saudade de cada uma de vocês. Obrigado por esses feedbacks que vocês dão também. Viu? Que Deus possa abençoar e que cada dia mais a palavra de Deus seja entronizado, seja colocado mesmo dentro da vida da gente. E que você seja destemida como um leão na sua fé. Não se esconda atrás dos medos, inseguranças e erro. Em Cristo você pode ser tudo que Deus planejou para você. Só não seja metade. Só não seja morna, né? Se situe, se coloque e seja com Cristo, que é Ele que merece tudo de nós. Nós somos bem pouquinho, mas Ele nos ama de forma incondicional e nos chama pelo nome. Um dia eu ouvi a voz dele dizendo assim: Nilza, eu vou te dar alguma coisa. Na época era um bem. Aí eu disse, na primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, ele disse assim: eu vou lhe dar um bem, eu vou me dar alguma coisa. Aí eu na hora achei que fosse meu marido falando, achei a voz diferente, mas a gente estava dentro de uma igreja. E interessante que eu ouvi a voz aí dizendo que ia me dar, e quando eu entendi o que era, quando eu entendi que aquela voz era a voz dele, era aquela voz que a gente sabe que é ele. Aí eu disse: não, eu não preciso de nada, eu só preciso da tua presença na minha vida, porque é ela que me completa. Então eu disse isso. Aí o que eu ouvi de resposta, gente, eu estou falando isso, mas é só para cada vez mais engrandecer o nome de Jesus na vida da gente. Ele disse assim para mim: mas eu vou lhe dar, porque eu te amo. Gente, você saber do seu valor, saber que você é amada, sabe, que Deus te olha diferente, que Deus diz assim: não, aquela ali é minha. Aquela ali não tem só um CPF, ela tem um nome. E eu chamo pelo nome, nós somos chamadas pelo nome para estar com Ele. Isso é fortuna, isso não tem nada que chegue aos pés disso, sabe? Você ser amada pelo Pai, sabe? Dele te dizer assim: olha, eu vou te dar porque eu te amo. E pronto. Um abraço, que Deus abençoe. Tenha um bom dia, uma semana cheia de vitórias, tá? Uma semana assim, sobrenatural de Deus. Um abraço a todas.